tudo bom? Hoje, quarta-feira, nós vamos estudar. Vocês já oraram? Ok. Então, agora que vocês já oraram, que eu já orei, nós vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina. As panelas de carne do Egito. Quarta-feira. Esse é o quarto tópico. Vamos lá? Quem foram os primeiros a reclamar da comida? Qual era o tipo específico de carne? E como sabemos que eles não desejavam apenas o acompanhamento que serviam para temperá-la durante o preparo? Vamos ler o que está escrito em Números capítulo 11, versos 4, 6, 9, 13? Não vou ler todos eles, mas eu vou ler o que vai dar resposta a essas perguntas. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Então, quem foram os primeiros a reclamar? Os estrangeiros, os egípcios que estavam no meio dos israelitas. E qual era o tipo de carne específica que eles se lembravam? Dos peixes, né? E aí a outra pergunta é: como sabemos que eles não desejavam apenas o acompanhamento que serviam? Eles dizem, né? Comiam de graça no Egito, dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, da cebola e dos alhos. Então, veja só, eles falam nos alimentos que serviam para temperar, né? A comida, né? Falam, mas também, antes eles dizem que sentem falta das carnes do Egito, né? E principalmente eles citam os peixes. Então não era só disso que eles sentiam falta, né? E o texto que tem para nós meditarmos nele diz assim: os hebreus se cansaram da comida que os anjos lhes preparavam e que o céu lhes enviava. Eles foram tentados no mesmo lugar que Adão e Eva foram tentados, né? Satanás se aproxima sempre do ser humano para tentá-lo no apetite. Por livro O Espírito de Profecia, no volume 1, página 281, você lê que os hebreus, eles cansaram da comida dos anjos, né? Que os anjos preparavam e traziam para eles. E eles sabiam que era a comida que Deus queria que eles usassem para o seu benefício e para os seus filhos, mas eles estavam sentindo falta da carne do Egito. E interessante é que, apesar de todas as agruras do deserto, de toda a situação, não havia entre eles uma só pessoa fraca, em nenhuma das tribos. Não havia doença, não havia nenhum problema. Satanás, que é aquele que é o autor da doença, da miséria, ele se aproximou do povo de Deus, né, para tentá-los aonde tentou Adão e Eva. Devemos aprender a controlar, né, o apetite, aonde Satanás venceu lá no Éden, venceu o povo de Israel e foi derrotado por Jesus no deserto. Amém? Como Deus atendeu ao pedido deles e qual foi o resultado desta vez? Pois agora conheciam melhor a verdade do que na época em que saíram do Egito. E aí, Números 11, do verso 18 ao 20 e o verso 33, e Salmo 78, verso 27 e 31, responde: diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Como Deus atendeu o pedido? Deus disse: vocês vão comer carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia as carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Neste caso, o Senhor deu ao povo aquilo que não era para seu bem, mas só porque o queriam. A pergunta C: como devemos chamar esse ato
consciente de rebelião. Salmo 78, verso 17 e o verso 32 diz assim: e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Como devemos chamar esse ato consciente de rebelião? Pecado. Eles pecaram contra o Senhor. Eles provocaram o Senhor e pecaram contra o Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos não pecar contra o Senhor. Entendermos o que Deus nos dá, o que Deus nos orienta a fazer é o melhor para a nossa vida, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá. Tenham uma excelente quarta-feira.